Namastê! Namastê! Então, hoje nós vamos falar sobre Yoga e Ayurveda, tá? Então, o que é o Yoga, né? Yoga é uma prática, Yoga significa união, a união, né, com o meu corpo físico, com o meu corpo prânico, união com o meu corpo mental, emocional, espiritual, tá? E o que é Ayurveda, Andresa? Então, o Ayurveda, na verdade, é uma ciência que trabalha com a cura, né, do corpo físico, mental e espiritual. E o Ayurveda, então, ele é uma palavra em sânscrito e essa palavra significa ciência da vida. Então, o Ayurveda e o Yoga, elas são ciências irmãs e são milenares, tá? Então, é como se fosse uma moeda. Um lado da moeda é Yoga, do outro lado é Ayurveda. Então, elas estão juntas, não tem como separar uma da outra, tá? Então, o que tem, né, Andresa, a ver o Yoga com o Ayurveda? O Yoga, ele tem essa coisa de trabalhar muito com a mente e o corpo, né? As práticas do Yoga, elas tendem a trazer uma consciência para a mente e para o corpo. E o Ayurveda inclui muito nos seus tratamentos, né? O Yoga, porque você precisa trabalhar muito a tua mente, o teu corpo, trabalhar a meditação, né? Trabalhar os asanas, os pranayamas, né? Então são muito importantes durante o tratamento e também para manter a saúde do teu corpo. Ótimo. Bom, então quem é aluno da casa, quando vai começar a praticar yoga, recebe uma ficha, né? Uma ficha que ali, né, nós perguntamos como é que é a saúde, como é que é, né, se a pessoa tem algumas limitações, se é cardíaco, hipertenso, enfim, para sabermos como é essa pessoa, seu corpo, né, seu sistema respiratório. Então, e ali também nós colocamos qual é o seu dosha. A maioria das pessoas não sabe o que é o dosha, e é normal porque, né, só quem já pratica yoga e quem conhece um pouquinho a tradição oriental, né, na Índia, sabe o que é dosha, tá? Então é isso que nós vamos tratar hoje. Vamos falar sobre os doshas, tá bom? Então, Andresa, tu pode explicar sobre isso? Como é que funciona? Então, o dosha, né? O dosha é uma palavra em sânscrito. Sânscrito é a língua originária na Índia, né? Uma língua milenar, assim como o Ayurveda, que é uma medicina milenar. E o dosha, ele significa o nosso biotipo, a nossa essência, a nossa estrutura física e o nosso biotipo estão ligados ao dosha. No dosha, a constituição são 5 elementos, tá? Então, nós temos 5 elementos da natureza no nosso organismo, sendo eles ar, éter, fogo, água e terra. Então, todos nós temos esses 5 elementos no nosso organismo. Porém, alguns deles prevalecem, que aí é denominado dosha. Nós temos 3 tipos de dosha, o Pitta, o Kapha e o Vata. Temos os 3 no nosso organismo porque temos esses 5 elementos no nosso organismo, né? Mas algum desses doshas você ou você está em algum momento da sua vida mais um dosha do que o outro. Então eu posso estar mais Pitta, ou mais Vata, ou mais Kapha, mesmo sendo Pitta. Certo. Então, Andresa, tá, tudo bem, mas como é que eu fico sabendo qual é o meu dosha? Como é que eu descubro isso? Legal. Então, nós temos questionários hoje, né? Até a casa fornece, às vezes faz um questionáriozinho, né? Mas esse questionário, ele não é com precisão diagnosticado qual o teu dosha, né? Ele
traz apenas uma noção de qual o teu dosha momentâneo. Porque a gente pode, ao longo do dia, ao longo do ano, ao longo das estações, modificar o nosso dosha. Então, você não é, você está aquele dosha. Para você saber qual é o teu dosha, prevaleceu maior parte da tua vida, é importante fazer uma consulta ayurvédica, né? Então, durante a consulta, a gente consegue diagnosticar melhor, através de perguntas, né? Qual foi o teu dosha que mais prevaleceu durante toda a tua vida? Às vezes a gente consegue já verificar qual é o teu dosha de nascimento. Isso tudo depende de como a pessoa vai estar. Se a pessoa é muito vata, está muito vata, ela não vai conseguir me passar informações, às vezes, né? Porque a cabeça já tá um turbilhão, às vezes você acha uma coisa, mas é outra, né? Então, a pessoa não vai conseguir me passar a informação e a gente vai ter que fazer uma pesquisa mais profunda. Mas, numa consulta ayurvédica, a gente consegue buscar melhor qual é o teu dosha, o que tu precisa fazer para estar te cuidando através do teu dosha. Muito bem, então, vamos descobrir qual é o nosso dosha, né? A Andrisa atende lá na casa, tá? Então, marca uma consulta com ela. Tem também, né, a Janete, que também atende na casa, tá? Então, vamos lá, marque uma consulta, porque é muito importante, tá bom? Saber qual o seu dosha. Muito bem. Andrisa, como é que assim, os médicos, né, ayurvédicos, terapeuta ayurvédico, ele olha para uma pessoa e já mais ou menos vê como é que é. Então, como é que eles sabem disso? É pelo corpo, pela forma da pessoa se movimentar? Como é que é isso? Sim, através da estrutura física a gente já consegue perceber um pouco, né, de qual pode ser o dosha da pessoa. Óbvio que só a consulta mais aprofundada, né, vai trazer essa clareza. Mas, através da estrutura física, a gente já consegue visualizar um pouquinho, né? Porque aquela pessoa mais vata, ela vai sempre ter uma estrutura mais magra, mais leve, ela vai ser uma pessoa que não ganha peso com facilidade, né? Então, ela vai ter aquela estrutura mais retinha, né? Uma pessoa pita, ela já vai ter a musculatura mais aparente, né? Ela pode até ganhar peso, mas também perde com facilidade. Então é aquela pessoa que ao longo da vida você praticamente vê ela sempre com o mesmo peso. Muda um pouquinho, mas logo volta. A pessoa kapha, ela é mais robusta, né? Ela tem tendência a ganhar peso com facilidade e demora a perder. Então o kapha geralmente é aquela pessoa que é mais robusta, né? Então, através dessa forma, a gente já consegue também perceber um pouquinho. Porém, se você tá com o teu dosha alterado, você tá com excesso de algum dosha, esse diagnóstico já não vai funcionar. Porque aí você pode ter ganho peso porque você tá com excesso de kapha. Ou você pode ter perdido muito peso porque você tá com excesso de vata, né? Então, isso só durante uma consulta para diagnosticar. Então, tem que marcar essa consulta. Vamos lá. Então, agora a próxima pergunta é: o que são asanas? Bom, asanas são as posturas, né, que nós fizemos no yoga. Tem a postura do guerreiro, tem a postura da árvore, né? Então, isso são asanas. Por isso que toda postura termina com o nome asana. Por exemplo, guerreiro, né? A postura do guerreiro é Virabhadrasana, tá? A postura da árvore, Vrikshasana, tá? Então, tudo termina com o asana no final. Então, são essas posturas que é uma forma, através do meu corpo físico, daquelas posturas que eu faço, eu entrar para dentro, eu movimentar glândulas, movimentar, né, acalmar a minha mente, através da respiração também, né, mas asanas é isso, tá? São posturas psicofísicas que é o nosso veículo para entrar para dentro, tá bom? Então, e os asanas, então, eles ajudam no equilíbrio dos doshas.
Então, os asanas, né, eles removem os bloqueios de energia. Tá? Então, através das posturas, eu vou liberando canais, né, que estão com fluxo, né, liberando prana para o meu corpo. Tá bom? Então, agora a próxima pergunta, né? Por que é importante um instrutor de yoga saber sobre os doshas, né? Então, na aula eu falo muito sobre isso, tá? Porque a minha prática de yoga ali na minha aula são várias pessoas num grupo, tá? Então ali tem vata, tem kapha, tem pitta. E a prática que eu dou é uma prática na sala de aula que dê para, né, para todos, mas o ideal, isso, que seja tridosha, exatamente. O ideal seria uma prática particular para cada um naquele momento, como tu falou, né? Então, eu tenho que saber, mas, por exemplo, num grupo, eu tenho que saber, por exemplo, que o vata, ele pode ser mais seco, né? Ter mais problemas nas articulações, não é? E ter gases. Então, eu vou fazer posturas para trabalhar isso, essas solturas. Eu sei que o vata não deve fazer tanto posturas de retroflexão, tá? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Um pitta, né? O pitta, ele vai além dos limites dele, porque ele quer ir além. Ele olha para o outro e vê se o outro está fazendo, ele quer fazer e quer fazer melhor. É uma coisa do pitta, isso. É muito pitta. E aí o pitta às vezes se machuca por causa disso, não é? E aí então o pitta tem que fazer uma prática mais... O ideal é que o pitta fizesse uma prática com os olhos fechados. Sim. Para não olhar, sabe? Então para ele realmente voltar-se para dentro. Ele ali na prática de yoga, ele não está competindo com ninguém. Tá? Então, o kapha, né? O kapha, eu tenho que observar, porque o kapha, eu tenho que estar estimulando muito um kapha. Porque ele vai senão sempre querer ir pro relaxamento. eu só quero ficar sentadinha, eu sei por mim. O bom é um relaxamento, ficar sentadinho, cantando Om, né? Porque os kaphas são ótimos para meditar, né? Mas não, precisa de estímulo. Tá? E ativar. Então tem que ser uma prática mais forte, mais movimentada, tá? Então por isso que um professor tem que saber como lidar com cada dosha. Então por isso que era importante nós ali na fichinha sabermos, né? Claro que não é uma coisa ali talvez do momento, né? Então pode mudar, mas para a gente ter uma leve ideia. Noção, né? Isso, uma noção do que vai que trabalhar. É melhor trabalhar. Muito bem. E mesclar a aula, né? Sim, vários, né? Talvez um começo pitta, um meio kapha. Porque como nós temos os 3 doshas, óbvio, a gente pode praticar uma aula tridosha. Vai estar contribuindo para os nossos 3 doshas. Né? Porque as aulas, na verdade, são tridoshas. Tridoshas, isso. Então, nós trabalhamos, por exemplo, um vata, né? A gente precisa trabalhar bastante o aterramento. Mas eu vou deixar um pouco tu falar um pouco sobre isso, tá? Então, deixa eu ver aqui. Tá. Então, Andresa, tu saberia me dizer quais os efeitos do Ayurveda nos asanas? Os asanas, assim como os alimentos, eles podem aumentar ou diminuir os nossos doshas, né? Mas os asanas, numa prática tridosha, eles vão sempre contribuir para o nosso corpo, porque nós vamos estar trabalhando um pouco a extensão, um pouco a flexão, né? Nós vamos estar trabalhando um pouco do aquecimento, nós vamos estar também ampliando, melhorando o nosso pulmão, né? E ampliando a nossa prática respiratória. Então, os asanas, eles contribuem para os 3 doshas de forma geral. Eles são muito importantes, né? Tu deve até entender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais também, né? Porque como a Sandra disse, quando
instrutor de yoga, ele conhece um pouquinho sobre os doshas, ele consegue pôr em prática, né? Ele entende o benefício do asana exatamente para cada dosha. Mas também o asana, ele vai estar beneficiando os 3 doshas, o que é muito importante, né? Para o Ayurveda. Por isso o Ayurveda sempre indica a prática de yoga, né? Porque assim, ó, o yoga, ele trabalha energia, tá? Se numa aula de yoga, um instrutor, ele não está trabalhando energia, ele só está fazendo posturas, ele está fazendo uma ginástica. Atividade física. É uma atividade física, tá? Que também não é ruim. Sim. Mas não é yoga. Não é yoga, tá? O yoga, tu tem que te observar como é que tu estás respirando. A respiração tem que ser somente nasal, né? Vai ter algumas vezes que o ar vai sair pela boca, mas são raras. Então, tem que estar se observando, tá? Porque é nessa observação da respiração, do voltar-se para dentro, que nós estamos trabalhando os nossos canais energéticos, trabalhando o prana, né? Então, eu não preciso fazer uma postura mirabolante na prática de yoga. Eu posso fazer uma postura muito simples. Por exemplo, a postura do gato, né? É uma postura tão simples, de 4 apoios ali no chão, e que estou trabalhando muito, inclusive todos os doshas, tá? Então ali eu estou trabalhando, né, postura de pé. Eu posso estar com os 2 pés no chão, não é? Mas se eu tiver consciência da minha postura, meus ombros lá para trás, as minhas mãos bem alongadas, a sola dos meus pés bem grudadas no chão, eu vou sentir o prana. Tá fluindo. Então não é a posturas mirabolantes. E isso nós temos que cuidar com o Pitta, tá? Porque o Pitta, ele quer fazer posturas mirabolantes. Então, principalmente de topo de cabeça. E o Pitta, se ele está em desequilíbrio, ele não pode fazer posturas de topo de cabeça. Não, se o Pitta ele está com muita raiva, está com muitos ciúmes, tá? Ele não pode. Não. Até porque um tratamento para Pitta é sempre tentar acalmá-lo, né? Sempre o Pitta ele precisa não discutir. Então, se tu começar uma discussão com o Pitta, ou se tu mostrar para ele, ou der algo para que ele tenha que te mostrar que ele é capaz, ele vai dar um jeito de mostrar que ele é capaz. Né? Então, e ainda mais no momento que ele está em desequilíbrio. Então, a gente precisa fazer com que o Pitta perceba ele, volte para ele internamente e se acalme. Isso é muito importante para um tratamento de Pitta. Exato. Então, como ele é muito competitivo, ele sempre quer fazer posturas melhor e mais bonita que o outro, né? Então, e aí o Pitta não pode ter, né, com esse desequilíbrio, problemas cardíacos, de hipertensão, né, essa fúria, esse fogo que quando está em desequilíbrio, tá, gente? Porque até eu gostaria muito de ter o meu dosha Pitta.